conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês, daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se um minutinho. Hoje nós estamos aqui celebrando o 4º e último domingo do Advento, onde nós tivemos então a felicidade neste domingo de acender a nossa última vela da coroa do Advento, que foi a vela branca. Nós tivemos então uma preparação durante essas 4 semanas, o qual nós acendemos a primeira, a nossa vela verde, que foi a nossa vela da esperança. Depois nós acendemos a vela vermelha, que é a vela da fé, dos mártires, dos apóstolos. Depois, no domingo passado, nós acendemos a vela rosa ou a roxa, que simboliza a alegria do nosso Salvador que está chegando. E hoje nós acendemos por último, então, a vela branca, que simboliza a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Por isso, hoje, nesse evangelho tão bonito para encerrar esse tempo do Advento, estamos lendo esse evangelho tão conhecido, que é o evangelho da Anunciação, onde Maria recebe a visita do anjo Gabriel. E ela disse sim para receber o Salvador. Isso para nós é gratificante, é muito importante, porque hoje então veio anunciar uma boa notícia. Qual é essa boa notícia para nós? É que vai nascer o Salvador. Isso para nós é muito importante nesse tempo hoje, do 4º domingo do Advento, que Deus vem falar através dessa passagem, que Deus mora conosco. Emanuel, Deus conosco. Por isso Maria disse sim ao anjo. E se nós queremos querer nascer Jesus em nosso coração, também nós temos que dizer sim. Se você quiser nascer Jesus na sua vida, você deve dizer sim. Se você quiser receber Jesus na sua família, a sua família deve dizer sim a Jesus Cristo. Assim na nossa comunidade, se nós queremos receber Jesus aqui na nossa comunidade, nós, como comunidade, nós temos que dizer sim. E é gratificante esse último domingo do Evangelho, do 4º domingo do Advento, porque nós sabemos que Deus mora conosco, Deus vive em nós. Quando nós estamos na escola, olha que interessante,
Quando nós estamos na escola, o professor fala nosso nome, nós falamos presente. Nós falamos presente, porque nós estamos lá. Quando nós se deparamos por uma situação crítica, uma coisa ruim, nós falamos, meu Deus. Nós falamos isso, meu Deus. E vocês podem ter a certeza que Ele está falando para você presente. Ele está falando para vocês, eu estou aqui. E creiam nisso. Acredite que Deus se faz presente na vida de cada um de vocês. Por isso nós temos que viver esse caminho maravilhoso, que é o nosso tempo do Advento. Essa semana então nós vamos celebrar o Natal. Que Jesus possa nascer na vida de cada um de vocês, com muita paz, com muita alegria, com muito amor, com muita fidelidade, e amar o próximo. Esses dias, eu estou fazendo uma campanha na nossa paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, que eu vou receber panetones até terça-feira, porque na quarta-feira eu estarei entregando então os panetones às pessoas que necessitam. E aí teve uma pessoa que me perguntou como é que eu chegaria nesses irmãos da rua, né? Como é que você chegaria nesses irmãos para entregar esse panetone? Eu falei assim, se fosse seu irmão que estivesse na rua, como você chegaria? Então, isso é muito importante, porque nós temos que amar os nossos irmãos, como a nós mesmos. Se cada um de nós tivéssemos amor por essas pessoas que necessitam, como se fosse de fato nossos irmãos, hoje nós estaríamos muito bem, com a graça de Deus. Por isso nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nascer na nossa vida, e com certeza nós vamos também brilhar e chegar um dia na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.